Estudante, seja bem-vindo à última aula do módulo 1, aula 7. Vamos falar sobre cálculos estequiométricos, ok? Vamos aqui compartilhar o slide. Bom, hoje, então, vamos dar exemplos de como podemos utilizar cálculos estequiométricos de química, tá? O que importa no curso de Ciências Biológicas, cálculos estequiométricos? Qual a importância? Primeiro, vamos entender o que são cálculos estequiométricos. Eles estão relacionados a quê? Estão relacionados às leis ponderais, né? Que foi vista aí na última aula, né? A sexta aula do curso, que é a lei da conservação das massas, de Lavoisier, ou seja, a massa do sistema não se altera, a lei das proporções definidas, que é a principal lei utilizada nos cálculos estequiométricos, né? A lei de Proust, é a lei das proporções múltiplas de Dalton, né? Então, essas duas últimas indicando que existe a proporção entre reagentes e produtos numa reação que é fixa, ok? O que isso influi no curso de ciências biológicas? Existem atividades, por exemplo, a síntese de um fármaco, que podem gerar problemas, né? Por exemplo, subprodutos. E esses subprodutos, esses resíduos, devem ser quantificados inclusive para se identificar o tratamento deles. Então, é importante calcular a quantidade de resíduo em um procedimento químico, né, para evitar problemas ambientais, ok? Vamos ao primeiro exemplo. Tá? Vamos imaginar a reação, essa é uma reação de esterificação, tá? A produção de um aroma artificial de laranja, tá? A reação do ácido acético, aquele mesmo do binário, com um álcool, um pentanol, ou álcool amílico, tá? O que produz a reação? Acetato de pentila e água, tá? O que se observa numa reação? Que, teoricamente, 60 gramas de ácido acético reagem com 88 gramas de um pentanol, formando 130 gramas de acetato de pentila e 18 gramas de água. Tá? De onde que vem isso? Isso vem da proporção. Essa é a proporção da reação. Okay? Essa proporção, quando a reação ela tem 100% de rendimento, ou seja, todos os reagentes são convertidos em produtos, ok? Então, para cada 60 gramas de ácido acético, existe 88 gramas de um pentanol reagindo, tá? Formando, teoricamente, 130 gramas de acetato de etila e 18 gramas de água. De onde vêm esses números? São as massas molares dos reagentes e produtos, tá? É exatamente igual, exatamente iguais às massas molares, já que na estequiometria existe tá? a, o que a estequiometria diz? Para cada molécula de ácido acético, é uma molécula de um pentanol que reage, é uma molécula de ácido acetato de petila que é formada e uma molécula de água que é formada também. Ok? E se eu quiser produção de 195 gramas de acetato de pentila, como que eu acho as quantidades de reagentes? Quais são? Basta fazer aí uma proporção, né? Pode-se fazer uma regra de 3 ou a proporção que desejar fazer, tá? Então,
fazendo os cálculos aí, ou regra de 3, né? Multiplicar em x, né? Ou utilizando aí a de fração, né? Na forma de fração, 60 dividido por x é igual a 88 dividido por y, que é igual a 130 dividido por 195. Assim, se encontram as quantidades de 90 gramas de ácido acético e 132 gramas de 1-pentanol para formar 195 gramas de acetato de pentilo. Exatamente porque está na proporção, está obedecendo à lei de Proust, das proporções definidas. Ok? Bom, vamos para um novo exemplo. Imaginem agora que no meio reacional tenhamos uma diferença. São 120 gramas de ácido acético. Tá? Vamos supor que eu diga que esses 120 gramas de ácido acético reagem com 132 gramas de 1-pentanol e formam 195 gramas de acetato de pentila. Esse cálculo, do jeito que eu estou descrevendo, ele está correto? Se ele está incorreto, ele está incorreto em quê? Esse cálculo, ele não está exatamente incorreto, mas se olharmos aqui para a proporção já descrita anteriormente, existe a diferença de 30 gramas de ácido acético. O que significa esses 30 gramas de ácido acético? É uma parte do reagente que não vai entrar, não vai sofrer reação química, não vai entrar na transformação, tá? Então, no final, se existir, no início, 120 gramas de ácido acético e 132 gramas de 1-pentanol, teoricamente, pela lei de Proust, vai haver a formação de 195 gramas de acetato de pentila, mas vai sobrar 30 gramas de ácido acético. Por que que isso é importante? Porque a indústria, ela utiliza esse artifício para poder economizar, tá? Então, ela utiliza um reagente barato em excesso e um reagente caro como o outro reagente que é chamado de limitante, ou seja, a quantidade dele é que vai definir a quantidade de produto, ele vai limitar a quantidade de produto, né? Então, se tiver para eu produzir mais acetato de pentila, a partir de 120 gramas de ácido acético, eu tenho que ter maior quantidade do que 132 gramas de 1-pentanol. Por isso, ele é o reagente limitante, tá? E aí existe, de novo, o problema do resíduo, porque aqui nesse exemplo, a gente teria o resíduo de água que não é problemático se utilizarmos 90 gramas de ácido acético. Porém, com 120 gramas nessas proporções, o ácido acético vai ser resíduo da reação. Ok? Então, é importante fazer os cálculos para identificar também esse tipo de detalhe. Tá? Um próximo exemplo. Qual seria, então, essa quantidade necessária para que 120 gramas de ácido acético reajam e sejam todos consumidos, desde que se tenha 176 gramas de 1-pentanol, que é pela proporção aqui. Ok? Então, 90 está para 120, assim como 182 está para 176 gramas. Ok? Um quarto exemplo. Imagina agora que tenhamos 132 gramas de 1-pentanol e existe a produção de 195 gramas de acetato de pentila, tá? Só que agora existe uma quantidade de ácido acético de 2,250 kg, ou seja, 2.250 gramas. Esse cálculo está correto? Podemos pensar que
A diferença aqui de 2.250 gramas para 90 gramas é o excesso de ácido acético, ok? Mas tem um detalhe também. Se a gente pensar no vinagre, por exemplo, você pode utilizar o vinagre ao invés de ácido acético. O vinagre é o quê? É uma solução que tem 4% de ácido acético, tá? Se eu utilizar 2.250 gramas de vinagre, o cálculo estará correto? Vamos analisar então. Olha, se o vinagre é ácido acético é 4%, tá? Se eu identificar quanto que é 4% de 2.250, é exatamente 90 gramas, tá? Isso aí é uma regra de três inversa que a gente pode identificar como 90 está para 4%, assim como 2.250 está para 100, que é o total que eu tenho, né? O 100% é o total que eu tenho. Então, se eu estiver utilizando o vinagre, está na proporção estequiométrica. Então, é importante identificar as impurezas do material. Mais uma vez, essas impurezas podem ser resíduo que pode, por um descuido da empresa, acabarem no meio ambiente e podem causar poluição. Então, é importante, mais uma vez, é importante identificar o cálculo estequiométrico e entender o que se está fazendo. Então, se o vinagre for somente ácido acético e água, e esse ácido reagir por completo, não existe problema de poluição. Mas, tendo outras substâncias, essas outras substâncias podem ser poluidoras. Ok? Então, é preciso estar atento à pureza do reagente. Se o ácido acético é 4%, então, dentro da estequiometria, que eram necessários 90 gramas, então está dentro da estequiometria, tá? Aí o problema é outro, o problema são as impurezas que podem existir no material, ok? Um exemplo 5, vamos imaginar agora a mesma reação, só que, na prática, não existe toda e qualquer reação sendo de 100% de rendimento. Ou seja, nem toda reação, principalmente essa reação orgânica, ela não vai dar, todos os reagentes não vão serem consumidos para produzir os produtos, tá? Vai sobrar uma parte de reagentes sem reagir, tá? Isso pode acontecer, principalmente indústria farmacêutica, que é aí a indústria que mexe com produtos orgânicos, né? É uma das indústrias que mexe com produtos orgânicos. Então, existem reações que têm rendimento menor. O que significa esse 100% de rendimento reacional? Significa que 60% dos reagentes é que vão sofrer a transformação química, tá? E então vai ter a produção de 60% dos produtos, tá? E aí então os reagentes vão sobrar como resíduo da reação. Mais uma vez, perdão, mais uma vez a importância de identificar o cálculo químico, a quantidade de resíduo envolvida, ok? Então, vamos identificar aqui como seriam os cálculos, tá? Se fosse 100%, 60 gramas de ácido acético, 80 gramas de um pentanol, tá? A gente teria, então, a formação daqueles 130 gramas de, não, 138 gramas de acetato, 130 gramas de acetato de etileno, ok? Porém, não é 100% rendimento, tá? Não vai haver a formação de 130 gramas de acetato de petílio. Por quê? Porque são 60% de ácido acético, né? Depois que
que foi adicionada no meio racional, né? Depois do início da adição no meio racional. Então, 60 gramas, 60% de cada uma dessas massas aqui vão reagir, tá? Então, no final vai sobrar o quê? 40%, né, de cada massa. E aí os produtos vão ser formados pelos 60% de produtos, tá? Então, na verdade, o que temos é a formação de, perdão, o que temos aqui é a formação de uma quantidade menor que 130 gramas de acetato de pentil, ok? Então, vão sobrar 24 gramas de ácido acético no final, né? Ou seja, apenas 36 gramas de ácido acético vão reagir, ok? E assim, pode-se fazer cada cálculo aqui apresentado nesse slide. Bom, como que identificamos isso, né? Então, é por conta da quantidade de mols, né? Então, uma molécula de ácido acético reagindo com uma molécula de um pentanol, formando uma molécula de acetato de pentila e uma molécula de água, eu posso pensar em termos de uma molécula, ou de uma dúzia de moléculas, ou de um mol de moléculas. Se eu tenho no início um mol de ácido acético reagindo com um mol de pentanol, e o rendimento é 60%, então vão reagir 0,6 mols de ácido acético com 0,6 mols de pentanol, tá? E aí no final vai sobrar 0,4 mol de ácido acético, 0,4 mol de pentanol, e vão formar 0,6 mols de acetato de pentila e 0,6 mols de água, tá? Então, isso que indica a reação, essa reação tem um rendimento de 60%, ok? Vamos para um exemplo 6, um exemplo em que a reação não é de 1 para 1, tá? Vejam aqui, olha, a reação aqui como que a gente vai identificar aqui, ó, o ácido acético reagindo com hidróxido de cálcio, tá? Essa reação produz cloreto de cálcio e água, tá? Se tivesse apenas uma molécula de ácido clorídrico, teríamos então o quê? A formação de cloreto de cálcio, mas o cloreto de cálcio é um sempre formado por um átomo de cálcio, 2 de cloro. Então, esses 2 de cloro estaria faltando um átomo de cloro conforme a lei de Lavoisier, tá? Por isso que eu multiplico a molécula de ácido acético por 2. Tem que ser tudo, tá? Tem que se multiplicar a molécula todinha por 2, porque cada molécula de ácido clorídrico vai ter um átomo de cloro. Então, tem que ser multiplicada por 2, porque senão a gente vai modificar a substância, tá? E aí, com isso, vamos ter a formação de 2 moléculas de água, porque aqui, desse lado, vão ter 2 mais 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Eu digo que são 2 aqui porque está entre parênteses com 2 para fora, ok? Então, conforme essa estequiometria, se tivermos uma reação de 100% de rendimento, vamos voltar pensando no 100% de rendimento, tá? Se tivermos 1,9 mols de ácido clorídrico e 0,7 mol de hidróxido de cálcio, tá? No início, o que vai reagir? Se é 100%, vai reagir todinho o hidróxido de cálcio, tá? 0,7 mol, tá? Como a estequiometria é de 2 para 1, então é o dobro de mols de ácido clorídrico que vão reagir com 0,7 mol de hidróxido de cálcio, ou seja, 1,4 mols, tá? Então, a diferença que é meio mol é de ácido clorídrico, que vai sobrar ao final da reação, está em excesso, tá? Como é de 100%, então, é 0,7 mol que produz, de 1 para 1 aqui, é 0,7 mol de cloreto de cálcio que é formado, tá? E
a estequiometria sendo de 1 para 2 de hidróxido de cálcio em relação à água, temos a formação de 1,4 mols de água, que é o dobro. Ok? Um último exemplo é se a gente tiver uma reação com um rendimento de 10%. Aqui, novamente, uma equação, um balanceamento diferente, não é estequiometria diferente. Porque, ó, nitrogênio, para formar amônia, o gás nitrogênio ele sempre é formado por uma molécula contendo 2 átomos de nitrogênio. E a amônia só tem um. Então, na reação, eu preciso multiplicar por 2, né, a quantidade de moléculas de amônia. Tá? Com isso, como a molécula de amônia tem 3 átomos de hidrogênio, eu vou ter 2 moléculas de amônia, 6 átomos de hidrogênio. E a molécula de gás hidrogênio, ela tem 2 átomos de hidrogênio somente. Então, tem que multiplicar por 3 para igualar os 6 átomos de hidrogênio lá da amônia, que é o produto. Ok? Então, a estequiometria da reação, a proporção da reação é de 3 mols para 1 mol para 2 mols. 3 mols de gás de hidrogênio para 1 mol de gás de nitrogênio para 2 mols de amoníaco, né? O gás amônia. Ok? Essa reação aqui é interessante porque o gás de hidrogênio é altamente inflamável, né? Então, é uma reação que deve ser conduzida sob muito cuidado. E o amoníaco, ele é tóxico, apesar de que, graças a Deus, ele tem rendimento ele não é tão grande, então aí é mais fácil de controlar o gás amônio, tá? Imagina-se que no início tenha 30 mols de gás hidrogênio, 10 mols de gás nitrogênio, tá? Para formar amônia. Se o rendimento é 10%, então somente 10% de 30 mols vão reagir, ou seja, 3 mols. Somente 10 mols de gás nitrogênio vão reagir, ou seja, 1%, um mol, perdão, né? 10 dividido por 10%, né? Aliás, 10 vezes 10%, ou seja, 1 mol, 10 dividido por 10, tá? E aí vão sobrar no final 27 mols, né? 30 menos 3, 27 mols de gás hidrogênio. 10 menos 1, 9 mols de gás nitrogênio. E vão formar 2 mols de amônia. Ok? Então, perceba que existe uma grande quantidade de reagente que sobra ao final. De forma que a indústria ela pode reaproveitar esse reagente. Esse é um exemplo, apesar do perigo falado anteriormente, mas é um exemplo de que a indústria pode evitar a geração de resíduos só mantendo ali os reagentes, continuando a reagir no sistema reacional. Basta tirar os 2 mols de gás nitrogênio, que foram de gás amoníaco que foram formados no final, né? Aí tem 27 mols para reagir com 9 mols de gás nitrogênio, mesmo rendimento sendo 10%, mas ainda é possível reagir retirando esses 2 mols de gás amoníaco. Ok? Então é isso, encerramos o módulo 1. Agradeço imensamente a atenção. Quaisquer dúvidas, estou à disposição. É só me enviar mensagem. E até o próximo módulo. Muito obrigado e até a próxima aula.